Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Agradecemos a Deus por mais uma semana de provas e expiações, uma semana de muito aprendizado. E pedimos perdão aos bons espíritos por todas as nossas falhas na nossa caminhada, agradecendo ainda assim por permanecermos no caminho que acreditamos correto. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. Item 8. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz daquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, levar-vos-á a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes.
Lázaro, Paris, 1862. De início, para quem está vindo ao centro pela primeira vez, que bom que hoje já tem pessoas já bem mais envolvidas com a doutrina espírita, mas não custa nada dizer a respeito da doutrina espírita que o livro O Evangelho segundo o Espiritismo não é uma reescrita do Evangelho. Para que as pessoas bem entendam, quando a gente termina que o texto diz Lázaro, Paris, 1862, é exatamente porque quem ditou foi o Espírito de verdade. Era um corpo de espíritos, dentre os quais Lázaro era um deles. Para que a gente bem entenda, então há passagens, cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo começa com um trecho do Evangelho conhecido nas Bíblias tradicionais católicas, e esses trechos depois são comentados pelos Espíritos. Muitas vezes, houve essa organização, conforme os biógrafos do Kardec, não foi na primeira leitura, no primeiro momento, organizado por São Luís, mas a partir da segunda edição já vem uma organização mesmo por São Luís, e que ele traz, inclusive uma ampliação do Livro dos Espíritos. Então, a partir daí, com a segunda edição do Livro dos Espíritos, a organização por São Luís do trabalho feito pelo Allan Kardec de codificação, chegarem mais espíritos para comunicar, porque o próprio Zéfiro, que era um espírito que comunicava de início nas mesas girantes, em algumas casas que o Kardec frequentava, foi ele que disse que o nome de Hipólite Denisart Rivaio, em uma encarnação, teria sido Kardec. Mas da primeira edição para a segunda, já aparece São Luís, já vem mais médiuns comunicantes para alinhar a doutrina. E aí depois do Livro dos Espíritos, principalmente badalada a segunda edição, aí vem os demais livros, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Basicamente, para alguns, inclusive o Kardec vai fazendo nos outros 4 livros o desenvolvimento de coisas que já vinham sendo ditas no Livro dos Espíritos. Daí algumas pessoas perguntam qual seria um livro indispensável à leitura espírita. Logicamente, o Livro dos Espíritos. Então aqui, quando se fala de lei de amor, para as pessoas que, por mais que andem nos centros espíritas, ainda não começaram os estudos, os mandamentos que os espíritos dizem básicos são: amai-vos, eis o primeiro; instruí-vos, eis o segundo. E no amai-vos vem o evangelho de hoje, que é amar o próximo como a si mesmo. Vem o evangelho de hoje na lei de amor. Fala que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Aqui, pela lógica que os espíritos costumam dizer, inclusive nesse livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier e editado por Emmanuel, ele fala muitas vezes por metáforas, e algumas são muito marcantes. Uma delas que eu vi no livro Fonte Viva, ele diz que não adianta, jogar flores no pântano. Se você quiser efetivamente construir algo no pântano e torná-lo com um cheiro mais agradável, não adianta jogar flores. O que adianta é trabalhar no pântano, por exemplo, usar adubo, usar areias diferentes. Tem que ter um trabalho para que um dia ele esteja apto a receber a semente que podem gerar, de uma planta que pode gerar flores. Então a doutrina espírita, ela é muito ligada à lógica do mérito. Não é que não se resolva, não tem outros tipos de resposta, porque nós não rechaçamos nenhuma religião, mas nós acreditamos no mérito pessoal. Ainda assim sabemos que Deus existe,
que Ele é infinitamente bom e misericordioso, mas a pessoa tem que fazer a parte dela. É tão exigente a nível do que o Cristo disse quando perguntaram a Ele se Ele veio para revogar os mandamentos. E Ele diz que não, Ele veio pelo contrário, para avaliar até os pensamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos tratavam muito, em sua maioria, de atitudes externas. E o Cristo diz: não, eu venho para que as pessoas avaliem inclusive os seus pensamentos. Então, nessa lógica do Evangelho, o Espiritismo diz que nós, por mais que nós sejamos perdoados por alguém que eventualmente nós tenhamos errado, e por mais que essa pessoa tenha plenamente dentro do coração dela o perdão, para nós espíritas ainda resta a responsabilidade, o compromisso da reparação. Então a lei de amor, ela começa por aí. Como falamos naquele dia do livro Em Busca de Sentido, do Frankl, tem até uma palestra do Divaldo chamada Em Busca de Sentido, uma das palestras antigas, em que ele fala exatamente do Frankl. Então, quando nós falamos do Frankl, ele diz: o sentido da vida básico é nós atendermos às nossas responsabilidades, nós termos compromissos, nós criarmos laços e sermos responsáveis por esses laços. O Frankl diz que ele percebeu que era isso que levava as pessoas que estavam nos campos de concentração na Alemanha nazista, os judeus presos e outros, porque não foram só judeus, ciganos, homossexuais, negros, enfim, muitas pessoas. E o que mantinha aquelas que conseguiram sobreviver basicamente era o sentido de assumirem as responsabilidades. Chegava alguém para ele e dizia: acho que eu vou me entregar, eu não aguento mais. E o Frankl perguntava, conversava com os colegas lá em Auschwitz, por exemplo, que mataram mais de 1 milhão de pessoas lá, dizem alguns historiadores, e ele perguntava, o que ele tinha lá fora, aquela pessoa, o que ela tinha, o que ele pensava. Ele dizia: não, na verdade eu tenho uma filha, não, na verdade eu acho que eu tenho parentes, eu tenho pessoas que eu acho que estão desamparadas também, desoladas, que eu poderia ajudar. E aí o Frankl fazia a pergunta: então, será que não vale a pena esperar mais um pouco? E aí só com esse questionamento a pessoa passava a assumir aquilo como uma responsabilidade. Então, na primeira lógica do amor, ele não exige reciprocidade, ele não exige compreensão. Quem é tocado pelo amor, quem se abre para o amor, o diamante que está sujo na lama, mas que tem um amor dentro de si, basta lavar, e aí é só assumir as responsabilidades. Não existe sentido na vida que não seja, ou que não tenha relação com a responsabilidade, com o compromisso, com o cuidado, com o zelo. Então ele continua aqui exatamente dizendo isso. No seu início, o amor, e aí tratando do amor, o homem não tem senão instintos. Às vezes os instintos são usados exatamente para nos atrair para os caminhos que vão nos levar ao amor. Agora, cabe a nós uma repaginação constante, no sentido de superarmos os instintos e entendermos, por exemplo, a responsabilidade que o amor traz. Porque, como diz o Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o amor, muda a confiança. Tudo, enfim, é feito de mudança. Então, quando os instintos vão embora, o amor responsável não pode ficar? Aquele livro que a gente falou também, As 5 Linguagens do Amor, o que ele diz? Você tem que sair do momento da paixão para entrar no amor racional. E o Espiritismo dialoga com tudo isso, porque ele diz que aqui é a fé raciocinada, que aqui é
uma religião, uma filosofia e uma ciência para os que são mais duvidosos. Para os que questionaram tudo, aqueles têm as respostas. Agora, a diferença é que não basta a resposta. Tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar a si, numa reforma íntima constante, que não cessa. E em paralelo ajudar aos outros. Ajudar a quem precisa. O espírita se entende no planeta Terra, que é onde o espiritismo surgiu, um planeta de provas e expiações, e ele se entende um espírito imperfeito. Sendo ele imperfeito, ele vai conseguir a perfeição por meio do trabalho. A pergunta que fica é: em quanto tempo isso leva? Isso acontece. Mas para o espírita isso não é importante. Para nós o caminho é mais importante do que a chegada. Porque na verdade existe uma lei de eterno progresso. Agora percebamos, quem age apenas pelos instintos está cavando a sua própria sepultura viva, encarnada. Porque quantas mulheres e homens, por exemplo, não se enebriam com a própria beleza, com o próprio impacto que eles causam nos outros, e não conseguem manter um relacionamento às vezes adequado, nem conseguem, por exemplo, ter responsabilidade no amor em casa, com os filhos, às vezes com os pais, com os parentes, não conseguem nos relacionamentos que têm, porque sempre aparece uma nova material oportunidade. Só que o tempo é nosso amigo. O tempo é nosso amigo. Por quê? Porque tudo passa. E essas sombras que a gente fica perseguindo, como a beleza, a vaidade excessiva, o dinheiro, o apego, a ira, ou seja, um apego escravo demasiado aos instintos, com o tempo, todo mundo sabe, tudo passa. Tudo passa. Chega um momento em que, quando você, às vezes, e alguns já devem ter passado por isso em algum momento, que você era extremamente cobiçado, ou, por exemplo, pela aparência, ou pelas suas posses, e chega um dia que parece que ninguém mais lhe olha, porque o que atraía em você era apenas físico, e o que você despertava eram apenas instintos. E se você não se trabalhou internamente para viver um amor maior, para trabalhar a essência, quando chegar o momento em que os próprios instintos arrefecerem, porque arrefecem, tem mulheres, por exemplo, que chegam a uma determinada idade, tem que ter reposição hormonal. O que os hormônios fazem? Animam certos instintos. Até os instintos materiais passam. Avalie o que atrai, o que chama a atenção dos instintos. Então o tempo é amigo, porque vai chegar o momento da reflexão. Quem quer escrever agora, mudar agora, tentar mudar de fato, em essência, agora, vai poder escrever um futuro diferente. Não dá para voltar atrás, escrever um novo começo, mas dá para começar agora e escrever um novo final. Trabalhar as características espirituais. E é interessante como pessoas, por exemplo, que não entendem o valor, por exemplo, da beleza física, e vão se perdendo em pequenos lances instintivos que um dia deixam de acontecer.
E aí a gente às vezes se depara com pessoas que materialmente, para as quais materialmente os tempos mudaram, em termos de matéria, mas o tempo nunca mudou, ele foi passando, não é isso não? E aí aquelas pessoas que um dia passavam e todo mundo ficava boquiaberto, um dia passam e ninguém olha. E se essas pessoas não tiverem trabalhado nelas a questão espiritual, a questão do sorriso, da tranquilidade, da paz, da amizade, não tiverem cultivado bons laços, assumindo as responsabilidades, o que será atrativo? O que restará para essas pessoas senão uma tristeza, uma angústia, uma saudade de quem não vem, porque o passado, foi muito bem falado hoje aqui no Livro dos Espíritos, ele não volta, e o futuro é sempre passível de nova escrita. E é isso que o Evangelho está dizendo. No início o homem não tem senão instintos. A maior parte dos contatos que nós temos aqui em um primeiro momento tem a ver com instintos. As pessoas que têm um padrão de beleza aparente, que é mais aceito, têm uma tendência a serem mais aceitos, por exemplo, no mercado de trabalho. Não existe isso. Agora, você ter um lugar não quer dizer que você vai conquistar o lugar. O Chico, como tem médiuns e tem pessoas que vêm ao trabalho no centro, em uma época eu tive uma oportunidade de ver nesse centro, mas em outra formação. Tinha uma época que as pessoas usavam uma bata. Começou com a bata, a questão do branco, da roupa, mas chegou um determinado período que aquela bata parecia que ofuscava. Então era interessante, a gente sentia a diferença entre as pessoas que estão aí sentadas esperando atendimento e as pessoas que sentavam na mesa ou na doutrinação. Era exatamente como se houvesse uma hierarquia, uma diferença, e não há. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos tentando estudar e ensinar ao mesmo tempo, trabalhar e construir ao mesmo tempo. Estamos acertando, nos instruindo e errando às vezes na prática, mas não desistindo. E é isso que faz com que nós fiquemos aqui, é isso que faz com que nós permaneçamos, porque a lei de amor. Tinha um livro inclusive chamado Laços de Família, da Clarice Lispector, que tem um conto chamado Amor. Era coisa tão interessante que ela começa, a mulher num bonde, olha a questão, amor, responsabilidade, esse amor fica. Amor e instinto, lembra? Uma paixão, ela tem um tempo de duração, depois passa. E quem vive só de paixão, já vive sem nada, porque um dia você chama atenção, outro dia você não chama, mas os instintos são só a porta, mas eles passam. Como é que nós vamos querer viver a nossa vida alimentando instintos? Especialmente quando são instintos negativos. E tem um conto esse que eu falei, Amor, interessante, que ela está lá num bonde, uma mulher nos anos 40, que tinha tudo que qualquer pessoa materialmente queria ter. E ela está lá, aquelas mulheres cuidadosas da casa, e tinha a cesta que ela tinha ganho no tempo que ela tinha casado, tudo dela preservado, e ela estava lá com uma cesta de ovos, uma cesta daquelas de cordinha, e quando ela parou, ela olhou para o lado, e viu um cego, e o cego estava mascando chicletes, e ela estava séria. E ela estava séria.
E ela parou, olhou para ele e pensou: poxa, esse aí está na rua, talvez não tenha um emprego, talvez não tenha uma família que ele diga dele, não tenha uma casa para morar e está alegre. Pareceu para ela, estava mascando chicletes, aquele jeito que a boca parece que está sorrindo. E ela olhou para ela: poxa, eu tenho tudo de material, mas eu não sou feliz. Tenho um bom casamento, ela disse, tenho um apartamento, sou bonita, sou jovem, tenho filhos. Aí começou a pensar nas responsabilidades, que ela não tinha como responsabilidades, ela tinha como obrigações. É diferente. Como é diferente tolerar de respeitar. Quem tolera é bom, é bom. Se você não consegue respeitar, ainda tolerar é o começo. O problema é que espírito tem sempre que avançar, porque tolerar é melhor do que não tolerar. Agora, quem tolera está dizendo: eu sou mais, mas te aceito. Como se você, para existir, tivesse que ter o meu aceite. Isso é um tolerante. E quem respeita, não. Eu respeito você como você é. Como disse o Chico: dou a todos o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Respeito é diferente de tolerância. Responsabilidade é diferente de obrigação. Porque a responsabilidade, o amor responsável, o amor racional, ele trabalha uma lógica de, primeiro, lembra? Segundo mandamento espírita é instruí-vos. Ele começa a se instruir para entender como é bom, mesmo que ele queira ser utilitarista pensando nele mesmo, que ele entenda como é bom cuidar de alguém. Como é bom ser responsável por alguém, como é bom ter alguém para cuidar. E ele também vai começar sendo utilitarista. Ele diz: eu vou cuidar porque depois alguém vai cuidar de mim. Mas ele pode desenvolver isso. Veja que é uma escalada de passos. Como diz o Emmanuel, quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Pelo menos alguns milímetros, mas avancemos. Por isso que eu disse, entre o intolerante, o tolerante e o respeitador, bom, vamos sair da intolerância para a tolerância, da tolerância para o respeito, do respeito para o amor. Entre quem não assume responsabilidade, entre quem assume com mau grado porque diz que é uma obrigação, e entre quem já assume responsabilidade porque compreende até chegar à noção de amor, é um caminho, mas nós temos que colocar os pés na estrada. Não dá para mudar o pântano só jogando flores em cima dele, tem que ter um trabalho. Não podemos desprezar sequer os instintos, como aqui está falando, mas a gente tem que entender que eles só são a porta de entrada. Tudo é apto para nos ensinar muita coisa, se nós estivermos abertos para aprender. Mas não adianta só querer aprender, tem que querer aprender e se esforçar, assumir a responsabilidade para pôr em prática essas questões. Então é por isso que o Evangelho diz, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Vários sentimentos. Qual é o sentimento por excelência? O amor. Ele diz: e os sentimentos são o quê? Por exemplo, a paixão não é um sentimento? É. Mas ele diz: os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, você abriu a porta com um instinto, aí entrou numa paixão. Da paixão, você já deve dar o próximo passo. Qual é?
trabalhar o amor, trabalhar a responsabilidade, trabalhar o compromisso. E vai tentando. Mas, Renato, eu tenho algumas fragilidades que eu já vi que eu não posso, que eu não consigo. Vai tentando. Porque a partir do momento que nós usamos o livre-arbítrio, nós já começamos. E a lei natural do eterno progresso diz que ontem éramos piores do que hoje, hoje melhores do que ontem, e amanhã seremos melhores do que hoje. Então é importante que a gente esteja bem instruído na hora que nós tomamos a decisão. Eu vi uns casos, por exemplo, de pessoas que estão frequentando o Alcoólicos Anônimos. Você vai ver os depoimentos, eles começam por dizer que vão saber administrar a bebida. Aí começam, que aqui no Ceará a gente chama de botar boneco. Aí outro. Então, tinha até a propaganda deles: se o seu caso é beber, o problema é seu. Se é parar de beber, o problema é nosso. Então, tudo bem. É um problema? É uma pergunta que cada um vai fazer a si. Eu vi um dia uma pessoa dizendo: mas Jesus, lá bebendo vinho. De novo a pergunta: para você é um problema? Você tem controle? Se você começar a ver que não tem, talvez seja um problema, e talvez já não seja mais a ideia de controlar, mas de se afastar. Isso é uma pergunta que cada um faz a si, que o Espiritismo não condena ninguém, ele não recomenda. Ele não recomenda. O que ele recomenda é que haja uma reforma íntima, que você olhe para você mesmo, que nós olhemos para nós mesmos, vejamos nossos problemas e comecemos a arregaçar as mangas para a solução. E como acontece lá, pode ser que muitas vezes você ache que isso é um problema e tenha várias recaídas. Pode. Lá não há crítica. Pode recair 100 vezes. Senta lá, conversa normal. Porque Jesus é assim. Melhor do que ser sepulcro caiado. Vai, volta, mas existe uma lei de novo, de progresso. A cada dia você vai se saindo mais, se saindo mais, se saindo mais. Se é isso que você quer. Se, por exemplo, aqui no Evangelho a lei de amor, você está vendo, por exemplo, que dentro das suas responsabilidades há um descontrole, por exemplo, com relação ao álcool ou às drogas. Porque o álcool é uma droga também lícita. Ou se o seu descontrole, por exemplo, é com o ódio, você tem algumas chagas internas, e toda vez que você está com raiva, você tem a língua ferina, você machuca, você maltrata. Será que não é a hora de perceber que quando você bate em alguém, quem mais apanha é você? E que talvez isso já seja um problema, e assumir a responsabilidade do amor, na lei de amor, dentro daquela família, com relação àquelas pessoas que você maltrata. Será que não é a hora de, por exemplo, procurar leituras mais edificantes? Conversar com pessoas mais espiritualizadas? Ou quem sabe, se você é ateu, procura um psicólogo, usar a ciência, procura um psiquiatra, procura um grupo, porque o ódio também é um vício. A mágoa, o melindre, ser aquela pessoa que a gente sabe que é muito difícil agregar uma família, a gente se juntar, a gente trabalhar num centro, é difícil. Nós somos bombardeados constantemente por nós mesmos. E a gente, sabendo que temos todas dificuldades para estarmos aqui,
o marido para estar do lado da esposa, o namorado para estar abraçado com a namorada, o pai às vezes com o filho ou com a filha, o amigo, o colega, surgem problemas, mas o amor, impressionantemente, ele vai sendo demarcado pelas continuidades que demarcam a vitória em cima dos problemas, a permanência, o perdão, a misericórdia. Mas é o perdão e a misericórdia com vontade de acertar, com o consequente reconhecimento da falha e tentar ser diferente. Não é normal. Para atender a lei de amor, de início, vai ter que entrar pela porta básica, que como ele está dizendo, o homem vai tender a entrar pelo instinto, mas ele vai ter que trabalhar o sentimento e evoluir esse sentimento até chegar ao nível do amor. Vai entrar pelo instinto, vai sentir uma paixão, vai ter que superar a paixão, passar da paixão vem a responsabilidade, aí vem a questão do autoconhecimento, tentar no início reciprocidade. Por que você disse que amor não tem reciprocidade e você está falando de reciprocidade? Porque o Evangelho está dizendo que a vida não dá saltos, que a gente começa mesmo pelo instinto, depois vem pela reciprocidade, aí entra na paixão. Quando você está apaixonado ou apaixonada, você faz tudo, vira o mundo para tentar conquistar o outro. Agora quando passa a paixão, todo mundo perde a graça, aí você já está disposto a virar outro mundo. O problema, como nós dissemos, é que o tempo passa, aí chega um dia que você está doido para virar o mundo e o mundo não está lhe vendo, materialmente falando, porque Jesus não deixa de enxergar ninguém. Agora tem que se abrir para Jesus. As coisas mudam. Perguntaram um dia a um senhor, como é interessante, né? Ele próximo de morrer, o que é que ele queria? E o rapaz disse: você queria, ele sempre foi muito ativo, muito viril. Se você queria o que, assim, se tivesse um desejo, você queria o beijo de uma mulher linda? Ele disse: queria. Quem era a mulher que você tem na sua cabeça? Ele disse: minha neta. É linda, não tem mais linda para ele, e atende. Ele já superou a questão do instinto. Imagina o que é para um avô, que o Divaldo disse que o avô é o jumento que o pai amansou para o neto se montar. Diz o Divaldo, ditado baiano. Eu vi até umas plaquinhas assim na casa da vovó, tudo pode. Né? Então, de novo, mesmo nessas questões tem que ter responsabilidade. O espírita, ele é um cri-cri, como a gente diz assim, mas ele é para ser um cri-cri feliz. Não é o cri-cri que fica só vendo defeitos. Ele procura um jeito de ajustar a linguagem dele para não ser ferino, mas todos os problemas ele fica vendo os problemas e tentando solucionar. Ele sempre tenta se educar e ao mesmo tempo educar. Toda hora, eduque-se, se instrua e eduque também. Ele não é satisfeito internamente quando ele vê algo errado. Ele pode até não conseguir ajustar na hora que ele quer, mas ele começa e com o tempo ele consegue. Nós não nos conformamos nesse sentido. Então o espírito, ele tende a ser mais zen, muitas pessoas falam isso, quando ele começa a se instruir, a entender melhor as coisas, a praticar mais, a assumir essa responsabilidade. A não ser às vezes, por exemplo, no caso do avô, tão grosseiro, até porque no tempo em que ele era pai, às vezes ele estava na luta pela vida e não tinha tempo para dar afetividade às vezes ao filho. Agora ele vai ter que saber o limite de dar afetividade para não dar liberalidade, porque o conceito de liberdade
ele também tem que ser pensado, ó. Até falamos isso no evangelho passado. Quando uma pessoa só age por instinto, quem é que aqui nunca teve desejos sexuais fortes? Agora, quando você diz que tem um desejo, e você diz, eu faço o que eu quiser porque o corpo é meu, e você acha que assim você é livre, você é independente, está faltando instrução, porque os maiores psicólogos, os maiores filósofos, por exemplo, um Kant da vida, ele diz, olha, pelo contrário, e é porque ele era defensor da liberdade. Ele diz, isso não é liberdade, isso é escravidão, escravidão ao instinto material sexual. Ele não está dizendo que é errado ou certo, ele só está dizendo que você está se colocando como se fosse isso liberdade. Ele disse, isso não é liberdade não, isso é escravidão. Olha, eu bebo porque eu quero, então quando eu digo eu quero é a minha liberdade. Isso é liberdade? Se você fica num pé e no outro, feito um abstêmio, não consegue parar de beber, isso é liberdade? Então, quando você começa a se instruir, as perguntas para nós são muito mais fortes do que termos a resposta. Porque a resposta que vem é, temos que nos instruir mais e temos que trabalhar mais, tentar botar mais em prática. É muito forte quando o próprio Kant pergunta isso. Porque quando nós nos vemos falando de liberdade, por isso que eu disse, é diferente liberdade, de liberalidade, de libertinagem, e muitas vezes de escravidão. E muitas pessoas hoje que dizem que se vale é o que tem, é o corpo, é a imagem, é a aparência, é o dinheiro, se dizem livres, mas na verdade são escravos. Escravo do dinheiro, escravo das aparências, escravo do desejo, escravo do instinto, escravo da comida, escravo da preguiça. E por que falar isso na lei de amor? Porque logo no primeiro parágrafo ele começa dizendo, olha, instinto existe. Instinto é uma porta, mas nós não devemos nos conformar com isso, para que nós atendamos a lei de amor. Quer ser feliz? Caminhe em direção ao amor. Quer ser livre de verdade? Vai em direção ao amor. Aí você entende por que Emmanuel diz que ser feliz é servir a Deus. Porque Deus, olha o adesivo dos carros, Deus é amor. E amar, de novo, é vencer os instintos. Amar tem a ver com liberdade, mas a liberdade que não é essa, que aparenta liberdade, mas na verdade é uma escravidão. Na maior parte das vezes, nós hoje, quando nos dizemos livres, e dizemos que estamos fazendo o que nós queremos e escolhemos, a nível de matéria, nós estamos sendo, na verdade, escravos e não queremos ver. Agora, quando o Evangelho propõe, sai das coisas da matéria e entra nas coisas do Espírito, sai da paixão e entra no amor, sai da obrigação ou na falta de obrigação e entra na responsabilidade, aí você começa a cultivar valores diferentes. Como diziam os antigos, ali sim vão-se os anéis e ficam os dedos. A solidez, porque você vai começando a entender que a beleza não era a física, a beleza é a espiritual. Já pensou quem é instável espiritualmente e lindo fisicamente, que não consegue manter nada por tempo visível sequer? Já pensou se você hoje soubesse quem é a sua mãe, e aí com 2 anos sua mãe dissesse, não, agora eu não quero mais ser sua mãe? E muitos relacionamentos que começaram e não desenvolveram, não passaram do instinto,
É assim, olha, hoje eu sou isso, na manhã não é mais nada. Não tem isso? Eu lembrei de uma história que eu passei e a moça falava para minha irmã, dizia assim: cadê o falecido? Era eu. Olha a lógica. Lembra do Frank, quando a mulher dele tinha morrido? Ele não sabia exatamente, ele estava no campo de concentração, ela no outro. Mas a noção dela, o amor é uma coisa em si. Quem ama, ama. Mas, cuidado, sabemos que somos espíritos ainda imperfeitos. Não adianta querer dizer: olha, hoje eu amo. Às vezes quando uma pessoa diz demais que ama, fica falando para ela, às vezes ela quer se convencer que ela ama, que talvez nem ela mesma ache isso. Acontece. Porque diziam os propagandistas nazistas que se você repetisse uma mentira 1000 vezes, ela virava verdade. É só repetir todo dia. Para a matéria. O problema é, como disse Brás Cubas no romance do Machado de Assis, a gente passa a vida mentindo para as pessoas. Quando vê um buraco, a gente bota um tampão, vai tampando. Enfim, quando a gente vai ver uma calça toda rasgada, cheia de tampões. O problema é quando um dia a gente acredita, de tanto mentir para os outros, quando a gente começa a acreditar nas mentiras que nós criamos. Aí tem um problema. Por isso que eu estou trabalhando o Evangelho, porque algumas pessoas às vezes acham complexa a linguagem dos Espíritos no Kardec. Eu estou falando só das 3 primeiras linhas, vou repetir novamente, sendo pleonástico. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, mas é o caminho máximo, porque é o sentimento por excelência. Por excelência não é uma reciprocidade. Quem ama, ama. Você estava falando aqui o nosso doutor, o Kant. Ele falava, se fosse usar tecnicamente isso, ele falava de imperativo categórico. É isso, rapaz, eu quero isso aqui porque eu quero. Eu faço uma coisa porque ela é certa e pronto. Não quero saber da consequência. Amor é um valor, pronto, eu amo, quem ama, ama. Então quem quer viver uma vida boa, trabalha em cima de valores. E o Evangelho é muito nessa linha. Quer ser feliz com os outros. Aí ele diz: olha, o amor é o sentimento por excelência. Agora vai dizendo que ele é o por excelência, mas os outros vão chegando a ele. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso de cada um. Então, de novo, entrou pela porta do instinto, desejo, culminou com a paixão. Segundo passo, saiu da paixão e entrou na responsabilidade e no amor racional. É o amor. Aí o instinto, ficou num patamar lá embaixo. E pode observar, gente que vive só de instinto, vive de paixões e de relações inconstantes. Tem uma intensidade grande, onde chega arrasta tudo, mas não permanece. Do jeito que vem, vai. E o Evangelho vai dizer: olhe, trabalhe o quê? Para vencer o instinto. Olhe, se você nasceu rico ou bonito, ou rica ou bonita, isso vai ter um preço social, material. Agora você tem que entender: não seja escravo da sua beleza, nem do seu dinheiro. Mas como disse o Braz, o problema é que tem gente que tem essas qualidades, usufruem delas, mas não conseguem vencer isso.
Duas palavras que falam, beleza. Duas palavras que falam, dinheiro. E aquilo não passa. Mas, consequentemente, os laços afetivos não ficam. Lembra que eu estava falando lá? Da moça no Conta Amor da Clarice Lispector? O problema dela era, ela entendia o amor com a família como se fosse uma obrigação, e isso fazia dela alguém triste. Poxa, Renato, mas ter obrigação não é bom? Diz, é melhor do que quem não tem obrigação. É melhor do que quem abandona. Porque quem abandona não tem responsabilidade. É uma porta aberta que o espírita sabe que um dia vai ter que fechar. Agora, de novo, tem o irresponsável, tem o que faz por obrigação e acha ruim. Aí vem para o responsável, aí chega no que ama. Está vendo? O que os espíritos estão dizendo em duas linhas é que há uma gradação de espíritos, uma gradação de mundos e uma gradação de sentimentos. Sentimentos são coisas espirituais, mas que se abrem na matéria por algo físico, chamado instinto. Por exemplo, alguém que se aproxima de outrem porque tem dinheiro, é um instinto. Qual é o instinto? Quem é que é doido por dinheiro, né? Não. O instinto é o instinto de sobrevivência. Não é isso? De alguma forma, né, acha que na vida, para viver bem, tem que ter prosperidade, e prosperidade é ter dinheiro. Então ele se submete a tudo, de novo, achando que é livre. Mas será que é livre? Ou está sendo escravo desse medo que tem de passar fome, sei lá, ou de ser visto como um fracasso? Vai acabar batendo no egoísmo. Aí, tá vendo? O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Estão começando a entender agora, não é isso? O trecho está dizendo? É uma gradação. Renato, eu demoro tanto lendo esses livros. Avalie eu. E leio, e ficho, e volto, e penso. Tem que ler de novo. Para que pressa? Se não tiver uma boa instrução, não vai fazer uma boa escolha. Você tendo uma boa instrução e ainda escolhe mal. Por que que ainda escolhe mal? Porque a instrução chega conforme o nosso progresso espiritual. Às vezes nós não estamos no nível, tem coisa que a gente não queria ver, o nosso egoísmo, nosso orgulho estava tão alto, que a gente diz 10 vezes, mas a gente não quer ver. E como dizem aí os demais, o pior cego é aquele que não quer ver. Quem são os cegos? Vocês têm dúvida que somos nós? Quem é aqui que, por exemplo, está passando por momentos difíceis e que está triste e que está se trabalhando, por exemplo, para vencer a tristeza? Agora, fazendo a mesma pergunta, quem está triste, e quando a gente vai falar alguma coisa ou vem alguma frase, a primeira resposta é porque você não sabe o que eu estou passando, você não está no meu lugar. Eu sempre lembro disso quando eu falava para pessoas que tinham CA, que tinham nódulo, que iam tirar aquela tensão, né, de quem está com o nódulo, que vai tirar e tal. E era muito comum a pessoa olhar para você e dizer assim: você fala porque você nunca teve. Aí eu tive uma alegria na vida. Quando eu fui para o doutor, tirei um nódulo de 4 centímetros. Aí o doutor Heimerel, ele disse, o israelita, ele disse: quer que eu tire essa cicatriz? Eu disse: de forma nenhuma. Gosto de lembrar que ela está aí. Porque assim, às vezes a gente quebra um braço, com o tempo a gente nem lembra qual foi o braço que quebrou. Senão eu quero ela aí. E também porque quando a pessoa às vezes chega e diz assim: você está falando porque você não teve isso. Eu tive, ao menos esse pânico aí. E adianta se eu disser eu tive? A pessoa melhora? Não, porque para quem não quer, milhões de palavras não dizem nada, e para quem quer, às vezes um mero sinal diz tudo.
Veja que esse caso que eu estou falando da moça no livro Laços de Família, que é o amor, ela se tocou só com um cego mascando chiclete numa parada de bonde, e ela achou ele é feliz e eu não sou. Para quem quer ouvir, o que é isso? Querer ouvir é estar no tempo espiritual adequado para receber aquela mensagem. É estar no tempo. As coisas vão chegar no tempo certo. E o tempo da gente é diferente do tempo de Deus. É só voltando para o começo da fila. Volta para o começo da fila. Volta para o começo da fila. Não tem problema não. Pelo que a gente sabe, Jesus não tem pressa. Mas só passa se tirar a nota certa. E a nota certa aqui é 10. Mas como? Para chegar ao amor. Mas as outras notinhas, né? Você vai tendo 10 por fase. Vencer o instinto, vencer a paixão, chegar no amor, responsabilidade. Deixar de achar que responsabilidade é obrigação. Ser feliz porque é responsável, porque tem a oportunidade. Tentar trabalhar as forças naquele sentido. Às vezes você está ali cuidando de alguém. Hoje eu estava no hospital e a primeira coisa que eu pensei, eu disse: que bom que eu estou aqui cuidando de alguém. Queria muito que a pessoa ficasse curada. Mas eu me perguntei, eu não estou aqui por obrigação. Eu pensei, qual é o outro canto que eu queria estar? Que não perto dessa pessoa? Nenhum. Interessante. Saí só para vir para cá e vou voltar. Como é diferente o que? Quando chega ao nível da sair da obrigação para chegar à responsabilidade. Tem diferença não? Tem uma história, contam os espíritos, que a mulher vinha com raiva, brigou com o empregado com raiva, saiu para casa, não podia dizer nada com o patrão, deu um chute no cachorro, o cachorro com raiva mordeu uma pessoa. A pessoa foi para farmácia para fazer um curativo, com raiva brigou com o funcionário da farmácia. O funcionário da farmácia, como não podia dizer nada com o funcionário quando ele perdeu o emprego, chegou em casa altamente alterado, morava com a mãe que era idosa e tinha alguns problemas, já estava começando um pouco com Parkinson e um pouco com Alzheimer. Ela fez a jantinha dele, chegou para entregar a janta e ele estava muito chateado, e ela tremeu um pouco a mão e derramou um pouco na roupa dele. Ele disse: mas mãe, a senhora não aguento, é muita coisa na minha cabeça. Ela olhou para ele e disse: é mesmo, meu filho, eu sei que eu sou um estorvo para você, realmente eu dou trabalho, minha vida chegou até aqui, eu só tenho você, e você, graças a Deus, assume a responsabilidade. Não derramei porque eu queria, mas eu quero dizer que eu te amo, e que sou muito grato a você porque você cuida de mim. Acabou-se. O amor desmancha uma multidão de pecados. Cadê agora? Qual cachorro foi morder quem? Quem foi? Acabou-se. O que é que ele agiu? Olha a gradação. Instinto. Bateu, levou. Ela bateu, ela, opa, eu te amo. Você é meu filho. Acabou-se. Aí quem foi que ficou com vergonha? Ele. Quantas vezes nós não dizemos isso? Não somos agressivos, grosseiros. O duelo, por isso que eu estou dizendo, não é só o álcool, as drogas, é isso também. Se estiver representando problema na vida de qualquer um aqui, deixe. Mas nós temos muitos outros vícios também: ódio, rancor, tristeza. Dizem os espíritos, tudo passa, mas você tem que deixar passar. Se você não usa seu livre-arbítrio, fica difícil. Olha aí,
No seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. Então ele diz instinto, sensação, sentimento, até chegar ao sentimento por excelência, o amor. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Você às vezes está com alguém que você ama muito, enfermo, como eu disse, você fica olhando, e você que era aquele que saía para cá, para ali, chega um momento que aquela pessoa está doente num canto, e você está ali a servir aquela pessoa. Você não tem na sua cabeça outro canto melhor para estar do que do lado dele ou dela. Não é obrigação, não é instinto, não é sentido. É você pedindo a Deus mais força para ficar mais esperto, para dar mais atenção, e achando bom aquele abraço de quem vem com febre. Só está abraçando mais porque está com febre, mas você está adorando passar pelo abraço. Então, para concluirmos, vamos concluir com Emmanuel novamente. É um caminho, e o caminho é mais importante do que a chegada. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Uma boa semana e muita paz para nós. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz.